Voltamos com as nossas pesquisas acerca dos grandes ícones da Palavra de Deus. E hoje a pesquisa está sensacional. Temos a presença de dois convidados que são apaixonados pela Palavra de Deus, que nos ajudarão a pesquisar a respeito do Templo de Jerusalém. Esse grande e maravilhoso, colossal ícone do povo israelita, que foi considerado aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você vai ver melhor isso no nosso documentário de hoje. Mas antes de começarmos a nossa pesquisa, eu gostaria de pedir que você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, venha fazer parte dessa comunidade dos apaixonados pela Palavra de Deus. Além disso, eu gostaria também de pedir que você deixasse a sua assinatura curtindo esse vídeo, porque isso só nos ajuda e nos inspira a continuar esse maravilhoso trabalho a respeito das pesquisas da Palavra do Senhor nosso Deus. Bom, sem delongas, vamos ao nosso documentário, O Templo de Jerusalém, Mitos e Verdades. Desde seus primórdios, o homem sempre precisou e sentiu a necessidade de buscar o divino, de buscar aquilo que está além da sua existência, acima do natural, aquilo que é sobrenatural. E para isso, o homem necessitou de religião. E toda religião tem um espaço, um tempo e um modo. No grande Oriente Médio, antigo Oriente Médio, os arqueólogos encontraram muitos achados de antigos ritos de adoração dos povos passados. Ali foram encontrados templos, encontrado também apetrechos que simbolizava a adoração da época, a religião que foi se espalhando por toda a Mesopotâmia. Deixou registrado que o homem sempre buscou o transcendental, quer dizer, aquilo que é sobrenatural, que está além do normal. O povo de Israel não foi diferente. Israel também precisava de um lugar. Israel também precisava de um modo. Israel também precisava de tempo para fazer a sua adoração. Adoração essa que era feita ao único Deus na nação israelita. O povo israelita classificou a palavra templo com o vocábulo Ekal, em hebraico, que significa casa grande. Mas Israel tinha uma diferença de outras nações. No templo de Jerusalém, no templo dos israelitas, não havia imagens para serem adoradas. A única coisa existente era a glória, o fogo, a fumaça da presença de Deus. E esse diferencial é que destacou Israel das demais nações. No ano de 949 do século X, no 11º ano do reinado de Salomão, a grande casa, a Ekal de Israel, foi construída. O grande templo de Jerusalém, que levou cerca de 7 anos e meio para ficar pronto. É esse templo que nós estudaremos. Quais são os momentos de glória desse templo? Como ele surgiu, como ele foi destruído, suas tristezas, seus momentos que marcaram a vida de todo judeu. Mas antes de iniciarmos a nossa pesquisa, eu gostaria de deixar um espaço para que os nossos convidados se apresentem e façam as suas primeiras considerações. Vamos lá! Olá a todos, meu nome é Ellen, sou convidada hoje pelo professor Tiago. Nós somos alunos do curso do Panorama Bíblico. Estaremos hoje falando, eu e o Walter, somos graduados em Engenharia Civil, não tem nada a ver com o tema, mas somos grandes curiosos e apaixonados pela Palavra de Deus, pela sabedoria num todo.
E hoje vamos falar sobre o Templo de Jerusalém, que foi um ponto extremamente importante ao longo de todo o tempo, de toda a caminhada do povo de Deus. E vamos entrar em alguns assuntos aqui que são pertinentes ao tema abordado. Olá a todos, meu nome é Walter, sou engenheiro civil, atualmente faço parte do Ministério de Louvor da Igreja da Graça do Parque P. Recebi o convite do professor Tiago para participar desse tema sobre o Templo de Jerusalém. Espero compartilhar com todos aí um pouco do nosso conhecimento, né, que tenhamos agregado aí ao decorrer do curso e ao decorrer do que temos estudado da Palavra de Deus. Mas em que contexto o Templo de Jerusalém ele surgiu? Porque houve a necessidade da construção de uma grande casa, da Ecal, como nós aprendemos. Porque Deus permitiu a construção do templo. Após a libertação do povo hebreu pelo Egito, durante a sua peregrinação no deserto, Deus viu a necessidade de habitar no meio de seu povo. Ainda mais depois daquele episódio do bezerro de ouro, Deus viu que o pecado estava cada vez ficando mais constante, mais intenso no meio do seu povo. Por isso, ele decidiu habitar no meio do seu povo pela construção do seu tabernáculo. Tanto que está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 8, construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Foi a necessidade que Deus viu, porque ele tinha um desejo muito grande de estar perdoando seus filhos e de habitar com eles. Nesse contexto que veio a necessidade do tabernáculo, que inicialmente era um tabernáculo, era uma tenda, mas que posteriormente seria concretizado com a construção do Templo de Jerusalém. Na época de Moisés, o templo, que naquela época era o tabernáculo, ele era feito de madeira e cetim. Foram construídos, tinham suas características e materiais especificados por Deus. Dentro do tabernáculo era armazenado a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, o óleo sagrado e o fogo que nunca se apagava e os vasos com maná. Naquela época, o santuário de Moisés era onde eram feitos os sacrifícios e as ofertas de adoração a Deus. Posteriormente, já na época de Salomão, foi feita a construção do templo de Jerusalém. Aí já não era mais de madeira e cetim, e sim uma edificação construída. O templo foi construído no reino do rei Salomão. Porém, esse já era um plano antigo do seu pai, o seu antecessor, rei Davi, que tinha 3 grandes planos. O primeiro era constituir uma capital de reinado para o povo de Deus, depois construir um local para o seu governo neste lugar e, posteriormente, construir uma habitação permanente para Deus. Como foi dito, anteriormente era feita essa questão do tabernáculo, como eles eram nômades, vivia se mudando, então Davi tinha esse plano de estabelecer um reinado tanto para o seu governo quanto para a habitação de Deus. Foi quando, através do profeta Natã, ele recebeu a ordem de Deus de que seria feito pelas mãos do seu filho, o rei Salomão. Nesse contexto, posteriormente o rei Salomão reuniu os trabalhadores e os materiais, construiu esse templo, que foi escolhido. O templo seria feito em Jerusalém, no alto do Monte Moriá, onde muitos acreditam até que foi o local onde Deus deu a ordem para Abraão que sacrificasse o seu filho. E assim foi constituído, como era o desejo do rei Davi, todo um governo que durou por muito tempo. Será que existe algum achado arqueológico a respeito do Templo de Jerusalém? E além disso, qual ensinamento teológico nós temos ao olhar para o Templo de Jerusalém, ao pesquisar a história desse grande templo? O que será que nós podemos descobrir diante dessas perguntas? Só para a gente entender em que contexto chegou a destruição do templo,
Vamos recapitular. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, que veio a ser destruído na invasão do Império Babilônico. E depois do tempo do cativeiro na Babilônia, eles retornaram e foi construído um novo templo, já não tão grandioso quanto o primeiro, mas ficou conhecido como o Templo de Zorobabel, e assim foi por muito tempo, até chegar na época do rei Herodes I, que foi um pouco antes do nascimento de Jesus Cristo. O rei Herodes, para tentar amenizar um pouco a sua situação com o povo judeu, ele decidiu por prometer a construção de um novo templo, que na verdade seria a ampliação e o embelezamento daquele que foi construído anteriormente. Assim ele cumpriu com a sua palavra, fez uma estrutura magnífica, grandiosa, que chamava a atenção de todos, como bem ficou pontuado em Lucas 21:5, que os apóstolos, ao verem aquela estrutura, aquela edificação, ficaram tão impressionados que comentaram com Jesus que era extremamente belo e grandioso aquela estrutura, porém Jesus naquele momento disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele local. E assim a gente sabe que aconteceu. 70 anos depois da morte de Jesus, os soldados romanos invadiram aquele local e destruíram, incendiaram tudo, tornaram tudo em cinzas. Tudo ficou destruído de modo que era impossível dizer que ali naquele local havia existido um templo tão grande como foi conhecido. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de contemplar e ver as provas disso, né, através da arqueologia. São feitos diversos estudos e achados ainda nos dias de hoje, neste local onde foi construído este templo, de modo que foi necessária escavação de diversos metros, vários metros de profundidade, né, da onde foi localizado o local da construção do templo, e ali foram encontrados diversos achados arqueológicos que remetem, né, à construção do templo e de como era a dinâmica toda do templo naquela época, como os poços onde o povo se purificava para entrar no templo, até partes da estrutura, das pedras, do pináculo, né, da onde também é citado na Bíblia, e acredita-se que é parte da estrutura do templo que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, que é muito visitado e conhecido, né, até os dias de hoje. Será que existem curiosidades acerca do Templo de Jerusalém? O que nós podemos ver de curioso ao olhar para a história desse templo que foi uma coisa sensacional da história do povo israelita? O Templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônicos por volta de 587 a.C. Após o exílio babilônico, aqueles judeus que voltaram para Jerusalém, eles tinham um desejo de reconstruir o templo. Ele foi construído, né, porém não tão grande quanto era o Templo de Salomão. Ele foi conhecido naquela época como o Templo de Zorobabel ou Esdras, né? Após muitos anos depois, no templo já de Herodes I, ele estava causando diversas atrocidades em Jerusalém. E com medo de que os judeus acabassem apelando para César, ele prometeu para os judeus que iria fazer uma grande reforma no templo que já existia, embelezando ele, para que, né, meio que uma forma de barganhar com os judeus, para que eles não fossem até César acusá-lo. Então ele faria o templo conforme os judeus queriam. Ele começou a fazer essas construções e reparações no ano 19 a.C. e foi finalizado no ano 9 a.C. Porém, todas as suas reparações foram finalizadas no ano 64 d.C. Toda essa construção que ele fez ficou tão magnífica que durante muito tempo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque só apenas os seus muros tinham 450 metros de norte a sul e 300 metros de leste a oeste.
Só os blocos que foram utilizados para poder fazer essa construção desse muro tinham 60 centímetros de altura por 5 metros de comprimento. Ao todo, na reforma e na sua construção, foi necessário por volta de 10 mil homens para poder fazer com que toda essa construção tenha sido finalizada. Uma outra curiosidade é que toda a construção ela foi pensada de um jeito a fim de evitar todos os terremotos que aconteciam naquela época. Tanto que as suas pedras elas eram encaixadas uma na outra e não utilizava nenhum tipo de argamassa para dar liga entre as pedras. Ou seja, tinham espaços vazios entre as pedras, para que eventualmente num terremoto as pedras poderiam se movimentar e o que acabaria não ocasionando o desmoronamento do templo por causa de um terremoto. No livro de Lamentações, temos ali o retrato da grande miséria e tristeza que caiu sobre a cidade de Jerusalém. Quando, no século VI, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos e o templo também foi atacado. Mas isso não gerou somente uma ferida externa, mas também uma ferida interna no coração de cada judeu. E por 70 anos, a glória que antes tinha brilhado se apagou. Há uma tradição, ainda nos dias de hoje, aplicada, que todo judeu, no final da cerimônia do casamento, tanto o noivo como a noiva, eles quebram um copo e eles recitam o que é escrito, o que está escrito no Salmo 137, versículo 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Quer dizer que não haja vida, que não haja vigor, que não haja esperança, que não haja mais nenhuma forças para continuar. Veja que o templo de Jerusalém, mesmo não existindo mais, temos só o muro das lamentações que sobrou como parte do templo, mas esse templo ainda vive no coração de cada judeu. Essa glória ainda vive no coração de cada judeu. O templo de Jerusalém ainda está construído no coração de cada judeu. Bom, chegamos ao final de mais uma pesquisa, mas antes disso eu gostaria de dar a oportunidade para que os nossos convidados pudessem fazer agora as considerações finais desta maravilhosa participação que tiveram. Eles abriram o coração para brilhantar a nossa pesquisa sobre o Templo de Jerusalém. Eu deixo agora então esse espaço para que eles possam se despedir e em breve retomar conosco para novas pesquisas. Bom, pessoal, essa foi a nossa participação. Agradeço primeiramente ao professor Tiago, por ter nos dado a oportunidade. Agradeço a Deus pelo conhecimento que a gente adquiriu até agora e principalmente por poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Fica aberto aí para próximas oportunidades. Espero ter contribuído de alguma forma aí pro crescimento espiritual e intelectual de vocês e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, agradeço ao professor Tiago por nos ter convidado para participar desse bloco, que é a Janela Arqueológica, para participar desse tema, que foi o Templo de Jerusalém. Foi muito edificante fazer esse estudo sobre toda a construção, sobre a história, sobre os acontecimentos em volta do Templo de Jerusalém. Espero poder ter compartilhado com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que nós aprendemos com esse estudo e espero que nós possamos nos ver outras vezes e que a graça de Deus esteja com todos. É o momento de fazermos a reflexão sobre tudo o que vimos, sobre toda essa pesquisa. O que podemos refletir frente a tudo o que pôde ser pesquisado e estudado. Eu gostaria de ler aqui palavras que Paulo escreveu à igreja de Éfeso.
a carta aos Efésios, conhecida como a carta da igreja, que simboliza, que retrata o que é uma igreja. Eu vou ler do capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Olha o que Paulo escreveu. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o templo bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que grandiosidade temos aqui. Primeiramente, vamos lembrar, no livro de Atos 17, diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O que é construído pelo homem não pode levar eternamente à glória de Deus. Mas o que é construído por Deus, o que é feito por Deus, pode levar eternamente à glória de Deus. Agora, Deus não habita mais na pedra, Deus não habita no barro, Deus não habita no cobre, Deus não habita no ouro. O Senhor Deus realmente, e podemos concluir isso, Ele não habitou por todo o tempo no templo de Jerusalém. Ali era momentaneamente uma glória que descia e subia, mas em nós, Paulo agora escreve que Ele habita eternamente. Deus agora habita no templo feito de carne, osso, água, sangue e espírito. Deus habita em nós. E a nossa Jerusalém é Cristo, aonde nós estamos edificados. E eu tenho algo a dizer. Esse templo nunca será destruído, porque nós viveremos para sempre na glória e ganharemos sempre uma renovação no corpo, na alma e no espírito para levar a presença de Deus por toda a eternidade. Então nós podemos refletir e observar isso, que hoje nós somos o templo perfeito e eterno de Deus. Isso fica definido, isso fica concluído e fica bem claro. O Senhor Deus sempre desejou habitar em sua criação. Até a próxima pesquisa, um grande abraço e, como sempre, vamos nos aprofundar no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.